Fala Massa. Com acordo feito entre jogador e clubes da Europa, Gustavo Scarpa pode ser anunciado a qualquer momento. Pedrinho será aproveitado? Quem é o companheiro ideal para Scarpa no meio de campo do Galo? Contratação milionária enche os cofres do Clube Atlético Mineiro. Vejam essas e outras notícias do nosso Galão da Massa. Vamos destacar o Galo a partir de agora. O Cláudio Rezende conosco. Gustavo Scarpa pode ser oficializado a qualquer momento, esta semana ainda. Conta pra gente, de volta das férias, né, Cláudio Rezende? Boa noite. Estamos de volta para quem sabe anunciar aí nas próximas horas pro torcedor do Atlético esse reforço, né? Que durante minhas férias eu tive que responder várias vezes, né? O torcedor pode imaginar. Gustavo Scarpa vai vir pro Galo. A tendência de que o Atlético oficialize, sim, nos próximos dias, quem sabe essa semana, o Gustavo Scarpa, que teve aí uma evolução boa nas conversas, na apuração da Itatiaia nesta terça-feira, na conversa dele, Gustavo Scarpa, com os clubes atuais que ele defende. Na verdade, é o mesmo dono, Olympiacos da Grécia e o Nottingham Forest da Inglaterra. Inicialmente, ele foi para jogar na Premier League, na liga mais importante do nosso planeta hoje. Agora tá no Olympiacos da Grécia. Mas como tem uma transferência milionária, o Galo vai fazer o investimento, né? Pagar o Nottingham. O jogador quer também a parte dele. E aí, para rescisão de contrato, o que tá pegando é do Gustavo Scarpa, por isso que ainda não foi oficializado como reforço do Atlético. Mas com o Galo e o time já tá tudo certo. Entre Galo e Scarpa também, para um contrato de 4 temporadas, e esses 2 meses aí que se passaram, muita conversa, né, de convencimento, o poder do Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Galo, com o Felipão, né, peça importante também, porque já trabalhou com Gustavo Scarpa e tem a confiança do jogador, tem também o jogador essa confiança no técnico, o que é um diferencial para o Atlético bater o martelo e anunciar o Gustavo Scarpa como reforço, questão de horas, como a gente vem destacando. Gustavo Scarpa, nome de peso, que o Galo quer oficializar ainda esta semana, e a situação deu uma desembolada nesta terça-feira, a apuração da Itatiaia comigo e com o colega Henrique André. Pois é, Cláudio. Nath, a situação do Scarpa, a gente falava aqui, dependia apenas dele resolver o problema que ele tem, ou a pendência que ele tem. Não vou tratar como problema, desculpa, a palavra não é problema, mas a pendência. Ou dele com o Nottingham, ou do Nottingham com ele, né? Pois é, a gente sabe que o que o Scarpa tá querendo, e a gente imagina que tenha acontecido, né, Damião? Como o Nottingham Forest não teve que pagar nada ao Palmeiras, né? Ele já estava em fim de contrato, muito provavelmente o Scarpa poderia receber ao longo do tempo, ao longo do contrato, alguma bonificação, algo referente ao que não precisou ser pago ao Palmeiras para ele sair de lá, seria pago a ele, né? Isso é muito comum quando um clube consegue contratar um jogador sem ter que pagar nada pelos direitos econômicos dele. Muitas vezes é o jogador que acaba recebendo isso diluído no salário ao longo do tempo. Como o contrato vai ser encerrado, o Nottingham teria, digamos assim, a economia com esse valor, mas o Scarpa entende que é de direito ele receber pelo menos uma parte. Até falava aqui ontem que a gente não sabe exatamente quem vai vencer essa guerra de braço, até que ponto o Scarpa vai levar, até que ponto o clube talvez não ceda, ou o próprio jogador, mas a informação das últimas horas é que está tudo caminhando para um acerto que vai agradar também ao Scarpa. O Atlético já está pronto para anunciá-lo. Obviamente, o quanto antes isso for feito, melhor, até para apaziguar o clima, tirar um pouco da ansiedade, do receio que tem o torcedor, né? Do negócio melar, do jogador desistir. Mas a informação que a gente tem é que com o Atlético, com o Scarpa e com o clube inglês, está tudo muito certo, muito encaminhado. Então, é uma questão de tempo, questão de algumas horas aí para ele ser anunciado oficialmente, mas o mais importante é ele estar na cidade do Galo no início de janeiro para a pré-temporada. E será 3 dias depois dele completar 30 anos. Ele completa 30 anos no dia 5 de janeiro, no dia 8 é a reapresentação do elenco atleticano. Claro que o Nottingham, quando contratou o Scarpa, o que o Nottingham queria? Ele queria o Scarpa do Palmeiras, mas ele não teve o Scarpa do Palmeiras. O Scarpa que jogou no Palmeiras não conseguiu jogar o que jogou nem a metade do que ele jogou no Palmeiras. Ele conseguiu jogar no time inglês e também não conseguiu jogar no Olympiacos. Mas também, por outro lado, financeiramente falando, eles economizam 2 anos de contrato, um jogador que ganha muito bem, ganha bastante para poder jogar por lá, e além disso ainda pegam 27 milhões
Por alguém que eles não precisaram pagar. Que eles não pagaram nada. Então é certo que o Scarpa tinha que fazer uma negociação e pela apuração da Itatiaia, do nosso Henrique André, do nosso Cláudio Rezende, a situação já está apaziguada entre eles e ele já deu o ok pro Atlético. Acabou ficando uma situação confortável para o Nottingham Forest. É claro que ele queria ter o retorno, mais do que financeiro, o retorno técnico, né, que o Scarpa não conseguiu dar. A gente pode eleger aqui, Damião, vários motivos pelos quais, muito provavelmente, o Scarpa não conseguiu se adaptar lá. A questão de característica, o Scarpa não é um jogador de muita pegada, de muita intensidade, de imposição física. E o jogo no campeonato inglês pede isso, né? Um jogo de muita intensidade, um jogo muito pesado. Talvez o Scarpa não tenha conseguido se adaptar neste sentido. Tem a questão de não ter tido sequência. Tem algo lá também que é cultural, Damião. É o jogador que tem que se adaptar ao time, né? Não o time se adapta ao jogador. Então, a partir do momento que o Scarpa não soube jogar da forma como o Nottingham Forest queria que ele jogasse, ele já não servia mais. O treinador não faz questão, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, para encaixar o Scarpa no time. Então, por isso também, esse desejo dele de voltar. E o retorno técnico que o Nottingham não teve é o que o Atlético espera ter. Por isso está fazendo esse investimento num jogador que, como você disse, já vai se apresentar com 30 anos. Ô Cláudio, o Atlético está negociando um jogador que pode render muita grana. Daqui a pouco você responde pra gente. Galo e Vasco da Gama, batendo o martelo para a transferência em definitivo, né? O Vasco exercendo o direito de compra do lateral Paulo Henrique, 27 anos, no Galo fez só 3 jogos, isso mesmo, 3 jogos. Ele veio de graça no início do ano, estava com o contrato se encerrando lá no Juventude, o Galo veio, buscou o jogador, não deu certo, foi emprestado ao time carioca, na época R$500 mil o Atlético recebeu por empréstimo, e agora vai receber R$3.200.000, porque o Galo tem 65%, o Vasco está adquirindo no total 70%, e desses 70%, 65% pertence ao Galo, 25% ao Paulo Henrique, tem 5% para o Juventude, 5% também ao Paraná Clube, e dos outros 30%, o Atlético também tem essa divisão aí. Se tiver uma negociação futura, o Atlético ainda vai receber um valor a mais. Resumindo, jogador que chegou, não deu certo, mas o Galo trouxe de graça e com o trabalho aí do Rodrigo Caetano, da diretoria do Atlético, recebendo mais de 3 milhões agora, nessa transferência definitiva, e ainda recebeu 500 mil. Então, mais de 3 milhões e meio rendeu o Paulo Henrique vindo pro Galo e nem conseguiu jogar por aqui no frigir dos ovos. Ficou bom demais pro Atlético. Tem uma possibilidade do Pedrinho sair do Atlético para o Corinthians? Tem essa informação mesmo, Cláudio? Foi uma informação trazida pelo colega Thiago Fernandes, do site Gol.com, de que o Corinthians estaria buscando aí o Pedrinho no Atlético. O que acontece é o seguinte, o jogador tem vínculo de empréstimo com o Galo até o meio deste ano. Ele pertence ao Shakhtar da Ucrânia. O Galo conseguiu, prorrogar o empréstimo até o meio de 2024, a próxima temporada, por conta da guerra Rússia e Ucrânia. Então, o jogador não estava jogando por lá, o Galo conseguiu prorrogar o vínculo. Pela apuração que a gente fez com pessoas ligadas ao jogador, é de que o Pedrinho vai cumprir o contrato com o Atlético e o Shakhtar já está querendo ele de volta. Está montando um bom time e a expectativa para a próxima temporada europeia de que tenha o Pedrinho. Então, as chances dele ir para o Corinthians são pequenas, pela apuração da Itatiaia, junto com o nosso colega Guilherme Souza, nesta noite de segunda-feira. Então, Pedrinho deve cumprir o contrato de empréstimo que ele tem com o Galo, pelo menos até o meio do ano. Você cederia o Pedrinho ao Corinthians ou ele permanece no Atlético se você fosse da comissão técnica do Galo? Damião, é claro que com a chegada do Scarpa, alguns outros meio-campistas acabam perdendo espaço entre os titulares, Serão opções no banco de reservas. Como é o caso do Pedrinho, como é o caso do Igor Gomes, o Johan, já até deixou o time porque sabia também que perderia espaço. Eu acho importante o Atlético ter elenco, Então, quando você pensa na composição do time, você ter, por exemplo, um meio-campista como o Igor Gomes, que carrega bem a bola, que chega na entrada da área, que finaliza, ou um jogador como o Pedrinho, que já é do espaço mais curto, que já consegue aquele passe que chega nas costas da defesa adversária. É importante você ter repertório dentro do time com meio-campistas com características distintas, por mais que a gente saiba que os titulares devem ser Scarpa e Zarate, porque num comparativo de nível técnico, de qualidade, eles são os mais capacitados. Agora, o que pega muito para o Atlético avaliar o custo-benefício do Pedrinho
é que o Pedrinho tem uma dificuldade muito grande de ter sequência no Atlético, né? Ora por causa das lesões, dos problemas físicos que são constantes, ora porque, mesmo tendo oportunidade, ele não consegue engrenar. Até que nesse 2023, Pedrinho até conseguiu jogar mais do que em temporadas anteriores. Mas se o Atlético entender que ele não conseguirá ter sequência, talvez seja uma boa liberar. Mas eu ainda acho que é importante você ter um elenco forte. Se o Atlético quer brigar por títulos em 2024, não pode sair desfazendo de todo mundo. Eu concordo com você. O Atlético tem que liberar ninguém, não. Tem que liberar só aqueles que a gente sabe que não vão conseguir mais render dentro do Atlético. Mas jogadores como o Pedrinho têm que ficar no elenco atleticano, porque o Atlético tem 4 competições esse ano, né? No próximo ano. São 4 competições difíceis. É Copa do Brasil, é Campeonato Brasileiro, é Libertadores, é o Campeonato Estadual, esse menos, mas Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, o Atlético tem que entrar nessas competições para poder conseguir o título. O Atlético tem que almejar o título sempre. Quase foi campeão brasileiro, com todas as dificuldades, por muito pouco, não pingou no colo do Atlético o Campeonato Brasileiro. Então o Atlético tem que ter um elenco bom. E elenco bom é contar com um jogador como Pedrinho. Você vai liberar um jogador desse? Pois é, pode ser que o Atlético faça a avaliação, que agora você tem o Rubens também, que tem crescido, né, como esse jogador de meio campo, atuando na posição que ele tem costume, que ele vai melhor. Então pode ser que o Atlético faça a avaliação de que você tem ali o Igor Gomes, de que você tem o Rubens, de você vai ter o Zarate, você já tem o Zarate, você vai ter o Scarpa, que talvez o Pedrinho não faça falta. Mas por característica, eu acho que ele ainda pode sim ser útil. É algo diferente, por exemplo, do Patrick, né? E nem na característica, no que ele é melhor, é difícil vê-lo encaixado nesse time do Filipão, especialmente agora que devem chegar atacantes de velocidade pelo lado do campo. Agora, o Pedrinho, eu acho que ainda pode ser útil. Destaque final do Galo, Cláudio Rezende. O Atlético fez nesta terça-feira nas redes sociais um balanço do desempenho das categorias de base em 2023. Comemorando o avanço em alguns quesitos, como padronizações em setores administrativo, técnico, também a reinauguração de um campo da cidade do Galo, agora com gramado sintético, o que facilita bastante a utilização deste campo para várias categorias, com o investimento em jovens atletas, o Galo que conquistou, por exemplo, títulos importantes na categoria sub-15, na 16 também, e 6 atletas foram convocados para a seleção brasileira. Entre eles, o lateral direito Vitor Gabriel, que agora vai fazer parte do elenco principal do Luiz Felipe Scolari e que em janeiro vai também disputar a Copa São Paulo. O Atlético que faz parte desse período aí de reestruturação, o processo está sendo comemorado pela atual gestão do clube.